Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor te sustente, em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, oramos, Senhor, para que o Senhor mova, Senhor, nesses corações. Levante, Senhor, aqueles que estão enfermos, em nome do Teu Santo Filho Jesus, Pai amado, para que haja cura, libertação dessas vidas, Pai, que estão nos leitos, Senhor, da enfermidade, que o Senhor possa levantar agora, cessar agora toda esta enfermidade sobre este corpo, que o Senhor Jesus te cure neste momento, que Ele te liberte, Senhor, e sustenta essas almas, essas vidas, pelo Teu poder e pela Tua glória nesta manhã. Senhor, fortalece aqueles que estão fracos. Deus, Tu és o Deus que nos dá direção, que o Senhor possa fazer enxergar o Teu caminho, Senhor, a Tua direção. Senhor, guia os nossos passos na Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisamos ser esse vaso na mão de Deus. Precisamos estar nos purificando para sermos usados como vasos de honra. Vasos de honra. Ouvimos muita mensagem de Deus. Muitas vezes queremos ouvir coisas profundas de Deus, mistérios de Deus, revelações de Deus. E muitas vezes não estamos nem preparados para ouvir as profundezas, as alturas que Deus tem preparado para nós, os tesouros escondidos. Precisamos nos preparar em todo momento. Queremos estar num nível intelectual, queremos já estar formado numa universidade, mas ainda não aprendemos nem o beabá. Muitos até questionam, pastor, porque nós estamos aqui, somos pentecostais, falamos em línguas, estamos no meio do mistério, e toda hora vem uma palavra de ensinamento básico, porque é através do ensinamento básico, meu irmão, e muitos de nós pulamos os estágios e não nos firmamos na verdade. Queremos andar com Deus, queremos estar com Deus, fazemos votos para Deus, sacrificamos para Deus, mas não honramos o nosso compromisso com o nosso próximo, desprezamos o nosso próximo, queremos só andar com Deus. Andar com Deus, meu irmão, é andar honrando os teus compromissos, honrando a palavra que sai da tua boca, porque viver para Deus é viver na comunhão dos santos, viver na comunhão, na misericórdia para com as vidas, é ter compromisso, é cumprir o contrato que você faz, porque o Senhor diz para a gente andar em justiça, ser justo em todos os nossos caminhos. Queremos nos mostrar só justo para com Deus. Senhor, eu sou justo, dei aqui a minha oferta. Senhor, eu sou justo, eu fui ali te louvar na igreja. Senhor, eu sou justo, eu não falta um culto. Senhor, eu estou lá. Mas não temos zelo para com as vidas, não temos zelo para com as pessoas, desprezamos as vidas, as almas. Então, muitas vezes estamos como Faraó. Quantas vezes ali Moisés foi a Faraó para que ele se rendesse a Deus e libertasse o povo. No primeiro momento, o Faraó até concordou em libertar o povo, mas depois ele voltou atrás. Eu digo que tem muitos cristãos que são desse jeito. Fazem o voto com a sua boca ao seu próximo, fazem o voto e depois voltam atrás. Meus irmãos, a própria palavra de Deus diz que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso, ela é uma ação maligna, meus irmãos. Ainda que nós tenhamos feito um voto e ainda que tenhamos algum prejuízo, vamos cumprir o voto que nós fizemos. Isso é dignidade, isso é honra. Nós precisamos viver em honra. Não adianta nós tentarmos falar em línguas, profetizarmos, se não estamos andando na verdade em nossos caminhos. Não mantemos a palavra, enganamos. Isso não é ser um cristão. Um cristão, meu irmão e minha irmã, ele tem que aprender a honrar os seus compromissos, a honrar a palavra que sai da sua boca. Glória a Deus. A palavra diz no livro de Provérbios, amém, que se nós tirarmos a escória da prata, como está lá no livro de Provérbios 24,
Tira da prata as escórias e sairá um vaso para o fundidor. Tira da prata a escória, amém, e sairá um vaso para o fundidor. Glória a Deus. Olha que tremendo. Nós precisamos primeiro tirar as escórias da prata. Nós vemos que quando a prata é tirada, meus irmãos, do meio da rocha ou do meio da terra, a primeira coisa que ela é feita, antes dela ir para o fogo, ela é lavada, para tirar as impurezas, talvez de terra ou de alguma coisa, para depois ela entrar no fogo, porque é ali no fogo que vai separar exatamente todos os metais da prata, para que a prata seja pura, para que ela venha a ser exatamente um vaso na mão do fundidor. Quando nós somos tirados do mundo, meus irmãos, nós estamos como essa prata, cheia de sujeira, cheia de chumbo, cheia de metais, e a primeira coisa que nós precisamos ser lavados, meus irmãos, é pela palavra de Deus. Amém? Precisamos ser lavados para santificar e ser purificado com a lavagem da água pela palavra, como está lá no livro de Efésios 5, para santificar, purificados com a lavagem da palavra, para se apresentar a si mesmo como igreja gloriosa sem mácula. Meus irmãos, a palavra de Deus é que nos purifica. Nós precisamos andar pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que nos lava. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Muitos têm ouvido a palavra de Deus, até têm ensinado a palavra de Deus, mas eles não conseguiram ainda se lavar pela palavra de Deus. O fato de eu pregar a palavra de Deus, meus irmãos, não quer dizer que eu esteja puro pela palavra. E o certo seria antes a palavra me lavar para que eu pudesse realmente pregar a palavra para que muitos fossem lavados pela palavra. Mas eu digo que muitos não estão conseguindo nem se lavar pela palavra. Parecem papagaio. Ouvem e repetem. A palavra não é só para ser ouvida. A palavra é para ser praticada. Nós precisamos ouvir a mensagem de Deus. Há uma maturidade cristã, meu irmão. Há uma maturidade. E a maturidade, ela precisa ser vivenciada pela palavra de Deus. Nós precisamos ser lavados pela palavra de Deus. Nós vemos que Senhor Jesus, quando João Batista, ele diz que ele batizava com água, glória a Deus, ele batizava para que houvesse ali o arrependimento, porque era chegado o reino de Deus, mas ele diz que vinha um que era muito mais poderoso que ele não era digno nem de amarrar ali o cordão da sandália dos seus pés, mas ele viria e batizaria com o Espírito Santo e fogo. Batizaria com o Espírito Santo e fogo. Glória a Deus. Amém? Então nós vemos que a palavra, meus irmãos, ela nos lava. E o Espírito Santo nos santifica, porque ele nos convence do pecado. Então a palavra, ela tem que habitar dentro de nós para nós conhecermos a verdade. E o Espírito Santo vai nos convencer a nós tirarmos os erros dos nossos caminhos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Muitos precisam até ser tocados pelo fogo, como é a escória. Quando a escória está na prata, o único jeito, meu irmão, de tirar a escória da prata é quando ela é fundida. Quando ela é fundida e ela consegue ali separar a prata dos outros metais, ela se purifica. E Deus, ele veio para nos purificar de todo o pecado. Deus veio para nos libertar de todo o pecado, meu irmão. Glória a Deus. E nós precisamos viver nesta santidade. Eu digo, quando você anda com Deus, meu irmão, quando você busca a presença de Deus, quando você está santificado pela palavra, lavados pela palavra de Deus, santificados pelo Espírito Santo de Deus, quando nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam em Espírito, meu irmão e minha irmã, o poder de Deus está sobre a tua vida. O poder de Deus está sobre a tua vida. A glória de Deus está sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia. E nós precisamos viver esta glória de Deus. Não podemos viver como artificiais, mas precisamos viver como verdadeiro. A palavra de Deus diz assim, que a igreja primitiva, ela era um só corpo, um só coração,
um só propósito, unidos na comunhão do partir do pão, todos os dias, de casa em casa, e a igreja ia crescendo com muitos sinais e poderes. Amém? Tremendo, meus irmãos, a comunhão da igreja, a unificação da igreja, esta comunhão. Mas nós precisamos observar uma coisa, meus irmãos. A igreja hoje, ela tem se ajuntado, mas ela não tem tido um só coração. A igreja, meu irmão, ela até partilha do pão, mas sem comunhão. Porque há uma individualidade e todos viverem separados, meus irmãos. Mas não foi esse jeito que Deus criou a igreja. Deus criou a igreja para ter uma unidade de fé, para termos consideração pelos outros, o respeito um pelos outros, meus irmãos. Honrar uns aos outros, porque quando você honra, você não difama, você não fala mal. A igreja, meu irmão, nós queremos as coisas de Deus, mas nós precisamos entender que no mundo espiritual, meus irmãos, tudo se liga. Nós precisamos tampar as brechas do mundo espiritual para nós termos poder, porque, meus irmãos, precisamos entender que Satanás, aquele que nos acusa de dia e de noite, as suas ações, ele vai pegar as brechas na nossa vida, porque ele nos assiste. Quando nós mentimos, quando nós fazemos um voto e não cumprimos, quando a maldade ainda está nos nossos lábios de defamar o próximo, de falar mal do nosso próximo, meus irmãos, ou descobrir o segredo das vidas, porque as vidas às vezes pecaram, erraram, e nós queremos pegar o erro dos outros, meus irmãos, e anunciar, descobrir a falha dos outros para todo mundo, meus irmãos, como que nós fôssemos santos. Nós precisamos viver em verdade. Eu digo, uma aliança. Quando o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 11, que ele fala da ceia do Senhor, ele diz: todas as vezes que comeres este pão e beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11, 26. Meus irmãos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós confessamos que vamos viver debaixo desta aliança dele. Glória a Deus. Uma igreja gloriosa. Aleluia. Então nós precisamos viver dignamente para Deus, precisamos viver dignamente, aleluia. Então toda vez que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos confirmando: Senhor, olha, eu estou comendo deste pão, partindo deste pão e bebendo deste cálice, porque eu estou andando dignamente na tua presença, aleluia. Mas será que nós estamos vivendo desse jeito, meus irmãos? Porque a palavra de Deus diz: aquele que bebe indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Por isso examine o homem a si mesmo e coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Meus irmãos, muitos têm, parece que escondido o versículo, escondido exatamente o que o próprio versículo diz à igreja, meus irmãos. O apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, ele diz: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Este é o problema da igreja, meu irmão. A igreja, ela está fraca, está doente e muitos estão dormindo. Por quê? Estão bebendo do cálice indignamente, meu irmão. Fazer uma aliança com o Senhor, meus irmãos, é viver na sua presença, é viver os seus mandamentos, aleluia. E precisamos se sujeitar à vontade para viver dignamente, como fomos chamados, meus irmãos. Então, por isso que, se você não viver a palavra de Deus, não adianta nós pularmos estágio. Não é porque muitas vezes
nós vamos para a igreja e ali já começamos a falar em línguas e vamos rejeitar toda a palavra de Deus e vamos sair profetizando, vamos estar no meio do barulho, no meio das rodas, no meio do pula-pula, querendo só falar em mistérios. Parece que, meus irmãos, a palavra é tudo. A palavra é tudo, porque é através da palavra que ela vai nos purificar. Através da palavra ela vai fazer nós vivermos na verdade em todas as coisas, meus irmãos. A palavra tem que ser estabelecida. É tremendo quando a palavra e o Espírito andam junto, meu irmão. É tremendo, glória a Deus. Porque quando a palavra e o Espírito andam junto, aleluia, nós não deixamos o espírito do engano, meus irmãos, entrar nas nossas vidas. Porque nós vamos examinar todas as coisas, porque se alguém trouxer alguma revelação, uma profecia que está fora da palavra, nós vamos rejeitar. Como o apóstolo Paulo diz, ainda se um anjo dos céus e apresentar um outro evangelho, seja anátema. Toda revelação, tudo tem que estar na base da palavra de Deus, meus irmãos. Então toda a estrutura espiritual está dentro da palavra de Deus e nós não podemos sair fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai te purificar. Sabe por que muitos estão doentes e dormindo, meu irmão? Porque não estão andando na palavra. O que nós mais vemos são pessoas que estão há tanto tempo dentro das igrejas, mas estão fracas, estão doentes. Essa doença, meu irmão, muitas vezes não é no físico não, é uma doença na alma. É uma doença na alma, é a doença do medo, a doença da tristeza, a doença da incerteza, a doença da inquietação na alma, meu irmão e minha irmã, desta angústia que toda vez está fraco, desanimado, sem vontade, cheio de ociosidade. Meus irmãos, nós como casa espiritual de Deus, que temos aquele que nos fortalece, o qual o Senhor diz, não te mostre fraco em momento algum, aquele que nos levanta em todo momento e diz para nós sermos fortes, aleluia. Aquele que diz, desperta tu que dormes, acorda dentre os mortos e Cristo te iluminará. A mensagem é essa, meu irmão e minha irmã, porque muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo, estão dentro da igreja, mas estão dormindo. Por isso Paulo está dizendo que aqueles que não conseguem discernir o corpo do Senhor, por causa disso há entre muitos fracos, doentes e muitos que dormem. A fraqueza espiritual, meu irmão, a doença espiritual e muitos que estão dormindo. Nós precisamos andar como a noiva, cheio da unção, cheio do azeite. Precisamos ter azeite de reserva, meus irmãos. E eu digo, muitos estão dormindo e quando o Senhor voltar, a porta vai se fechar e não vai ter tempo de buscar o óleo da unção, do azeite, meu irmão. O tempo é esse, o tempo de preparação, meu irmão. Nós não podemos deixar a chama do altar se apagar na nossa vida em momento nenhum. Precisamos estar cheios da chama, do poder e da glória de Deus. Aprenda uma coisa, nós precisamos viver como igreja. Nós precisamos se sujeitar a Deus, se sujeitar ao corpo, se sujeitar à vontade de Deus. Deus não chamou para a gente andar num cristianismo liberal, não existe cristianismo liberal, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero. Não, meus irmãos, nós não podemos ser como o rei Saul. Saul realmente era um homem que foi constituído por Deus, mas ele realmente vivia o individualismo para fazer do jeito que ele queria. Ele era obstinado, insubordinado, porque era rei. Ele achava que estava acima de todos. Meus irmãos, aquele que quiser ser mestre tem que servir. O Senhor nos levantou para sermos servos, para servirmos, meus irmãos. Porque eu sempre falo, aonde estão os verdadeiros homens de Deus? Não estão nos palácios, se gloriem em coisa alguma. Os homens de Deus estão no deserto, meus irmãos. Se você quer realmente ouvir a verdade de Deus, meus irmãos, você tem que procurar. Porque a palavra diz para a gente se esforçar em entrar pela porta estreita, meu irmão. Primeiro que você tem que procurar. Porta estreita você não vai achar em qualquer lugar não, meus irmãos. A porta estreita, ela está escondida, meus irmãos. Ela está longe da porta larga.
E muitos não enxergam, sabe por quê? A maioria só quer procurar a porta larga, a porta grandiosa, a porta da prosperidade, a porta da bênção fácil, a porta larga que pode entrar com toda a bagagem do pecado do mundo, meus irmãos. E eles não conseguem enxergar a porta estreita. Mas o Senhor tem o seu corpo, glória a Deus, porque as coisas de Deus, elas não discernem na sabedoria humana, nem no discernimento humano, mas elas se discernem nas coisas espirituais. O que eu estou chamando, meu irmão e minha irmã, não é tempo mais de ficar dormindo, não. Sabe por que os crentes estão doentes? Meus irmãos, uma igreja que é para ser fervorosa, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus. Uma igreja que é para glorificar o nome do Senhor em todo momento, glória a Deus. Uma igreja que tem que testemunhar a glória de Deus, a manifestação de Deus. Mas uma igreja que está doente, uma igreja que só murmura, uma igreja que só reclama, uma igreja angustiada, uma igreja decepcionada, uma igreja que vive uma incerteza, uma incredulidade. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos uma igreja gloriosa, uma igreja gloriosa, aleluia, onde glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor não para, aleluia, de operar para aquele que nele espera. Deus não para, meu irmão, minha irmã, glória a Deus. Esse Deus que move todas as coisas está realmente operando para aquele que nele espera, glória a Deus, aleluia. E eu digo, meu irmão, Deus está te despertando para você sair deste jeito de vida, deste evangelho que você está levando de qualquer jeito, de qualquer maneira. Meus irmãos, não podemos mais tomar desse cálice, partir deste pão, comer do pão e beber do cálice indignamente, meus irmãos. Vamos nos lavar pela palavra, glória a Deus. Vamos tirar toda a imundícia, vamos tirar toda a escória da prata. Precisamos tirar toda a sujeira da nossa vida, meu irmão. Precisamos lavar pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra nos lava, meu irmão. A palavra nos tira do engano. A palavra tira toda a maldade de dentro do nosso coração. A palavra tira a língua falsa. Aleluia. O Senhor nos tira de todo erro, meu irmão e minha irmã. Quando Deus tira as coisas más dentro de nós, os nossos pensamentos já não são maus, mas os nossos pensamentos são bons, glória a Deus, porque quando somos lavados pela palavra, o Espírito Santo nos adorna com toda a boa dádiva que é lá de cima, que é lá do alto, que é o amor, a misericórdia. Nós precisamos ser lavados, meu irmão. Precisamos ser lavados para ter uma palavra que quando sair da nossa boca, nós possamos cumprir ela integralmente, meu irmão. Não vamos fazer mais voto de tolo. Muitos estão dormindo, meu irmão, e se não acordarem em tempo para encher as suas lâmpadas, a porta vai fechar e vão ficar. E eu digo, sabe quando a porta fecha? A porta pode fechar quando você realmente partir desta vida, já fechou a tua porta para o reino espiritual. Meus irmãos, nós precisamos ficar acesos, iluminados em todo o tempo. Não podemos ficar dispersos, meus irmãos, por este mundo. Eu estou cansado de falar, o mundo que te rouba, o mundo rouba o teu tempo, o mundo te suga, porque as pessoas estão prestando atenção neste momento só. Estão esquecendo que tudo isso é passageiro, mas aquilo que é real e verdadeiro, meus irmãos, está ficando para trás. Muitos estão dormindo para a realidade espiritual, meus irmãos, porque há uma morte espiritual. E se nós não despertarmos, meus irmãos, para enchermos a nossa vida pelo Espírito Santo, sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para termos a eternidade, meus irmãos, a porta vai fechar e o rumo vai ser outro. Então, enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança, meu irmão, precisamos examinar a nós mesmos. Quando Paulo diz para examinarmos a nós mesmos, se cada um de nós examinássemos a nós mesmos, não precisávamos ser julgados, meu irmão. Precisamos ser real.
Precisamos parar e olhar para nós e falar: será que eu estou andando na fé? Será que eu estou andando dignamente na presença de Deus? Será que eu estou andando dignamente conforme a palavra de Deus? Será que eu estou sendo digno para comigo, para com o meu próximo? Será que eu sou digno para com as pessoas? Ou será que eu sou egocêntrico? Será que eu sou soberbo? Será que eu sou orgulhoso? Porque esse é o maior defeito que está impregnado na vida do ser humano, meu irmão. A insubordinação. O problema é a insubordinação. Ninguém quer realmente estar sujeito aos mandamentos de Deus, porque todos querem ser livres. Todos querem realmente fazer o que querem. É essa a ação do diabo, fazer o homem ser livre. E este problema, meu irmão, desta liberdade que está acontecendo, porque você não pode falar mais nada. Você não pode falar mais nada, porque o diabo, ele vai fechando o cerco. Ele vai fechando o cerco. Então você não pode falar mais nada, que aquilo está errado, que aquilo vai levar o homem para o inferno, porque ele realmente está com o seu sistema todo armado e pronto, meus irmãos, para os finais do tempo. Ele vai calar a boca de todos os nomes daqueles que pregam a verdade. Porque quando você pregar contra o pecado, meu irmão, quando você falar exatamente contra o pecado, como foi no tempo da igreja primitiva, aquela perseguição, porque não podiam pregar o reino de Deus, meus irmãos, as ações diabólicas, porque Satanás está criando os seus ministros em todas as áreas políticas, está comandando em todas as repartições, exatamente para colocar os seus ministros, seus juízes, para estabelecer a lei, exatamente que proíbe de se falar das coisas de Deus. E cada vez, meu irmão, o cerco está sendo fechado. Mas nós, como igreja, meu irmão, não podemos deixar de falar contra o pecado. Nós não podemos deixar de falar contra o pecado, porque a igreja primitiva era perseguida porque eles falavam contra o pecado. E eu digo, a igreja hoje, irmão, ela deixou de falar contra o pecado. A igreja associou ao pecado. A igreja realmente abriu a porta para que o pecado ficasse dentro dela. Mas a verdadeira igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra a verdadeira igreja do Senhor, porque verdadeiros homens de Deus estão pregando a palavra. E eu glorifico a Deus por estes homens, por essas mulheres que ainda pregam a palavra de Deus, porque vai chegar o tempo, como o Paulo disse, que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina, porque a sã doutrina, meu irmão, ela realmente faz o homem sair do pecado, sair do erro. E nós precisamos viver como igreja gloriosa. Precisamos tomar o cálice do Senhor dignamente, glória a Deus, aleluia, e anunciar até que o Senhor venha buscar a sua igreja, a igreja gloriosa, a igreja de poder, uma igreja ativa, uma igreja que não tem temores, glória a Deus, aleluia, uma igreja fortalecida pelo poder de Deus, aleluia, uma igreja que não manqueja, uma igreja realmente cheia da unção, do poder e da glória de Deus, uma igreja que cura, uma igreja que liberta, glória a Deus, uma igreja no qual nós temos o nosso Rei, o Senhor Jesus é o nosso Rei, o nosso líder, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, o nosso sumo sacerdote, a nossa autoridade espiritual, louvado é o nome do Senhor que nos selou com o seu Espírito, temos o Espírito do Senhor, por isso somos deles, glória a Deus, porque quando estamos cheios desta presença, o Senhor nos renova, glória a Deus,
O Senhor tira todos os nossos temores, o Senhor nos liberta das nossas fraquezas, o Senhor nos desperta do sono e nos deixa ativo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, é tempo de voltar, é tempo de voltar à adoração, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo exatamente de se unir à igreja gloriosa do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, glória a Deus, aleluia. É tempo de partir o pão num só coração, glória a Deus, num só pensamento. É tempo do Senhor operar na tua vida, é tempo de você sair de todas essas fraquezas, é tempo de você sair dessas enfermidades da alma. Jesus veio curar a sua alma, Jesus veio curar toda a sua fraqueza, desses temores. Deus não quer que você viva mais cheio de temores, cheio de angústias, cheio de decepções, glória a Deus, mas olha para o alto, para aquele que é o consumador da nossa fé, glória a Deus, o autor e consumador da nossa fé, Jesus que opera em nossas vidas todas as coisas, glória a Deus, aquele que nos deu a vida e todas as coisas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, aquele que te segura pela tua mão e diz: não temas, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor está conosco todos os dias, o Senhor que move neste dia, Ele veio para te libertar de todos os temores, Ele veio levar cativo o nosso cativeiro, o cativeiro que mantinha a nossa alma nas fraquezas, nas doenças, no sono, mas Jesus levou o nosso sono, Jesus levou as nossas enfermidades, glória a Deus, Jesus levou as nossas fraquezas. Por isso eu canto glória a Deus e aleluia. Por isso nós podemos cantar todas as manhãs e todos os dias, glória a Deus, aleluia, e anunciar o Senhor até que Ele venha, cheia da glória, cheio do poder, cheio da alegria, se regozijando, porque Jesus te cura, Ele te levanta, glória a Deus. Desperta, desperta, desperta. O Senhor diz: desperta, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Resisti ao diabo, resisti às tentações e ela fugirá de vós. É tempo de glória, é tempo de unção, é tempo de poder sobre a tua vida. Senhor, que move a cura, a libertação. Senhor, que toda esta opressão que está sobre essas vidas, em nome de Jesus, amém. Venha sair por este poder do nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. A todos os amados que estão aí ligados com a gente, fica na paz, estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém.